Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no 7º dia de jejum e oração, buscando Deus Todo-Poderoso, o seu poder, e hoje nós temos algo assim que a gente deve ter ouvido desde criança ou desde que a gente lembra na história de Daniel, na vida de Daniel, mas é tão profundo, é tão maravilhoso. Porque Daniel já se encontra no reinado de Dario, um outro rei. Nós sabemos que ele sobrevive, subsiste, é vencedor, e em 3 reinados ele sempre está com o cuidado de Deus, com a providência de Deus, livramento de Deus. E hoje nós vamos ver o quanto Deus continua guardando ele, quanto Deus continua guardando a mim, a você e a nossa casa. E esse rei usa uma estratégia, então nessa estratégia ele precisa de 3 presidentes e um dos presidentes é Daniel. Então Daniel se destaca, desses 3 presidentes ele se destaca como o melhor, o fiel, não se acha dano algum, não se acha defeito algum. Deus continua honrando ele, Deus continua usando a Daniel como seu profeta eleito naquele lugar. E então os outros que eram presidentes e príncipes sempre tentando achar algo contra Daniel, mas não conseguiam achar, não podiam achar culpa nenhuma contra Daniel, nenhum defeito, nenhum erro. Aí o que eles fazem? Eles vão até o rei Dario e propõem para o rei que colocasse ou determinasse algo para pegar Daniel, para achar um erro em Daniel, e que o rei promulgasse uma lei proibindo que qualquer que por espaço de 30 dias fosse orar ou fazer petição a qualquer deus ou a um homem e que não fosse ao rei. Vejam só, eles colocam ao rei e daí seriam lançados nas covas dos leões. Então o rei faz isso assim nesse edito, né, proibindo isso, enfim. Nós vemos que hoje é essa história, né, essa verdade sobre a vida de Daniel, salvo, guardado por Deus dentro da cova dos leões. Uma história que a gente se criou ouvindo isso, tão maravilhosa, e o agir de Deus tão maravilhoso. Mas Daniel, ele soube dessa determinação, desta promulgação deste lei, deste dito, desta lei, e que estava assinado, e sabia que o rei não podia voltar atrás. Mas o que ele faz? Ele não se desespera. Então, aqui nós paramos no primeiro ponto. Quando nós sabemos que temos algo para resolver, veio algo, a situação que for, que vier sobre saúde, que for, nós sabemos que só Deus tem o poder para nos guardar, só Deus tem o poder de trazer a cura, só Deus tem o poder para libertar dessa situação, só Deus tem o poder de nos guardar contra as ciladas, as armadilhas do inimigo. E Daniel faz isso. O que ele decide então? A mesma coisa que ele fazia sempre. Subiu ao seu quarto, olhou, né, na janela em direção a Jerusalém, a cidade santa, a terra santa, de onde ele havia sido exilado, né, foi tirado para ser cativo, e 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos e orava, dando graças a Deus, e se ajoelhava diante de Deus. E ele vai e faz isso, como ele sempre costumava fazer. Então, Deus nos ensina, através da sua palavra, através desse profeta, que independente da situação, nos prostramos diante dele, reconhecemos o seu poder, oramos, porque é ele quem nos guarda. E Daniel fez isso, continuou orando e clamando a Deus da mesma forma. Só que ele sabia que ele ia ser denunciado, ele tinha certeza. Eu creio que ele tinha certeza disso.
E os homens fazem isso, pegaram ele realmente nessa cilada e vão e falam para o rei, apresentam para o rei que o rei tinha determinado essa lei e Daniel, no entanto, estava ajoelhado em direção a Jerusalém, orando ao seu Deus, ao nosso Deus. E o rei ficou muito triste com isso, passou aquele resto do dia, a tarde inteira, achando que tivesse um meio de que Daniel pudesse ser liberto por ele. E Daniel, esperando em Deus, orando a Deus, continuava fiel a Deus. E o rei triste, muito triste. E os homens ali insistindo com Daniel, insistindo contra Daniel. Então, o rei sabia que ele não tinha como fugir do decreto, decide, manda ordenar que trouxesse Daniel e lançasse ele na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele venha te livrar. Essa era a esperança do rei. Então, as pessoas que oram contigo, as pessoas que oram por ti, as pessoas que estão firmados nesse jejum, comigo e contigo, eles pensam e oram e clamam a Deus da mesma forma. Nós clamamos unidos e eu clamo por ti, buscando em Deus a solução para a tua vida, para a tua casa, para a saúde, para os negócios, para os filhos. Eu continuo clamando e pedindo a Deus, independente de que eu continuo enxergando que aquela situação não teve solução. Mas Deus é fiel em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom, Deus é fiel. Então, mesmo que eu veja ainda, eu continuo orando e crendo nesta fidelidade de Deus, que em todo tempo ela continua existindo sobre a minha vida. E você continue crendo nessa fidelidade de Deus, porque Deus continua olhando para ti e para a tua vida. Como? Da mesma forma. Da mesma forma, Ele está vendo. E o que Ele espera de nós é isso, uma mesma fidelidade, uma mesma devoção, uma mesma oração, que a nossa conduta não mude, que a nossa fé nele não mude, porque dele vem a resposta. E nós vemos que o livro de Daniel conta que o rei se dirigiu então para o palácio, foi para o palácio, passou a noite em jejum. O que ele fez? Ele não quis saber de nada. Ele não quis saber de instrumentos, de música. E ele não teve mais sono, ele não conseguiu dormir. Então, assim, quando nós lembramos do teu pedido de oração, das tuas necessidades um dos outros, quando lembramos disso, nós também não abrimos mão de orar. Nós também não abrimos mão de jejuar. Quantas vezes temos jejuado por pessoas que às vezes nem nos conhecem direito? E a gente continua em oração e jejum, esperando que esse Deus maravilhoso, esse Deus de milagres, esse Deus de impossível venha trazer a resposta para essa vida, para essa família. Então é isso que Deus espera de mim e de você. E a Bíblia diz que de manhã, quando clareou o dia, o rei corre lá para a cova dos leões e começa a falar com Daniel e diz: Daniel, servo do Deus vivo, será que Deus não tem te livrado? Porque tu continuamente serves a Deus. E Daniel responde: ó Deus, o Deus tem me livrado realmente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano algum. Por quê? Porque foi achada inocência diante dele, foi achada inocência a meu respeito diante de Deus, e também contra ti, ó rei, não se achou dano algum que eu tenha cometido. O rei se alegrou grandemente, abre a cova dos leões, tira Daniel de lá, e diz a Bíblia que ele lança os seus acusadores todos
na cova dos leões e são devorados imediatamente antes mesmo de chegar ao chão. Então vemos o poder de Deus, a grandiosidade de Deus. É esse Deus que salva a mim e a você. É esse Deus que diz para ti, aonde tu te encontras não importa. Onde tu estás, eu estou contigo. Eu não te abandono. Entrega tudo a Deus. A bondade de Deus é infinita. Vamos orar por Deus. Vamos orar para que Ele venha com o mesmo socorro. Que Deus livre Daniel desses leões ferozes. Imagina os nossos pedidos. Tão diferentes, tão... Eu sempre digo que é isso perante o poder de Deus, as nossas necessidades. Então vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Coloca essas vidas que estão aliançadas contigo neste jejum na tua presença, Pai. Nós falamos para ti neste momento o quanto tu és santo, o quanto te amamos, porque tu és poderoso, tu és fiel, Senhor, e nós viemos com a mesma fé, Senhor. A nossa fé hoje é maior do que ontem, Deus, porque a cada dia Tu nos sustenta, Tu nos firmas nesse propósito de jejum e oração. E nós buscamos de Ti, Pai, com a mesma fé, que nós sejamos encontrados por Ti, com essa mesma fé de Daniel. Essa fé em Ti, Senhor, que o Senhor nos guarde de todo perigo, nos guarde de todo mal, nos guarde de toda perseguição, nos traga, Pai, o Teu poder e nos guarda debaixo de Tuas asas poderosas, das Tuas asas perfumadas, debaixo da Tua mão santa e poderosa, nos guarda debaixo da Tua destra da justiça, para que venha a Tua justiça sobre nossa vida, nossa casa, venha a Tua justiça no trabalho, a resposta de emprego, a resposta de um clamor de saúde. Venha, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que venha o Teu poder nos guardar disso tudo. Venha a resposta, Pai, que nós precisamos de Ti. Oh, Pai, nós cremos que Tu nos guardas de todo mal, Senhor. E nisso eu empenho a minha fé, e nisso, unidos nesse jejum e oração, nós empenhamos a nossa fé. Porque Tu és o Deus que nos guarda, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós continuamos firmes nesse dia, consagrando o 7º dia na Tua presença, em jejum e oração, de joelhos, orando, Te buscando, porque Tu és o Deus que nos guarda. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.